Você pode sentar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. O verso de número 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 17. A minha versão, ela diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Tem como projetar aqui para a gente, Su? E nós vamos juntos fazer a leitura desse texto, segundo aos Coríntios, capítulo 5, o verso de número 17. Leiamos todos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você diga amém? Glória a Deus, glória a Deus. A palavra nos declara, queridos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós precisamos entender corretamente esta expressão bíblica. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo declara que o homem, ele é espírito, alma e corpo. O espírito do homem é a parte do seu ser que se conecta com Deus. É no nosso espírito que Deus nos fala. O nosso espírito é a parte do nosso corpo onde as realidades espirituais, elas acontecem. E é no espírito que se dá a realidade da nova criação. Quando nós confessamos os nossos pecados e dele nos arrependemos e fazemos de Cristo o Senhor e o Salvador de nossas vidas, diz a palavra que nós nascemos de novo. Diga amém. Diz a palavra que nós somos feitos nova criação. Ou seja, tudo se fez novo. Amém, irmãos? Tudo se fez novo. A palavra diz que as coisas velhas se passaram. A palavra fala de novidade de vida, é uma nova realidade. A minha versão aqui, a NVT, ela diz assim: a velha vida acabou. Diga amém. Ela acabou. Então agora nós estamos diante de uma nova realidade de vida. Tudo se fez novo, amém? Mas eu quero chamar a sua atenção para a verdade que nem sempre atentamos. É que essa realidade, ela acontece no nosso espírito. O nosso espírito é recriado. O nosso espírito, ele é refeito, amém? Quando a palavra diz que tudo se fez novo, o Senhor está falando de uma realidade espiritual. Porque se você se converte hoje na igreja e você está devendo lá na barraca do Zé, amanhã você continua devendo na barraca do Zé e você precisa pagar as suas dívidas, amém? Não é porque tudo se fez novo que agora você não tem mais dívida, Magal. Bom seria se fosse, irmãos, amém? Acho que ia ter gente que ia estar se convertendo todo culto, né? Eu vou lá me converter porque está tudo sempre se fazendo novo. Então as velhas dívidas vão embora. Mas na verdade a palavra está dizendo que é no Espírito que tudo se faz novo, amém? Agora, escrevendo aos Filipenses, Paulo declara que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Está lá em Filipenses 2:12. E o que é que isso significa?
Isso significa, queridos, que a realidade da nova criação, que alcançou o nosso espírito, ela deve se desenvolver de tal forma que ela vai alcançar a nossa alma e vai alcançar também o nosso corpo. E a palavra de Deus nos declara que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 23, Paulo diz assim, olha aqui, espírito, alma e corpo devem ser mantidos irrepreensíveis para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ou seja, a obra da salvação que alcançou o nosso espírito e deve se desenvolver e alcançar a nossa alma e também o nosso corpo, deve nos manter a integralidade do nosso ser irrepreensível para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fala sobre uma vida plena, abundante, amém? É o que o Senhor tem para todos aqueles que nele creem. Quando o nosso espírito é recriado, então começa agora um processo de cura da alma e do corpo, amém? Amados irmãos, ao processo de cura da alma, nós denominamos cura interior. A cura interior é o processo aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai limpando a nossa alma. E por que é necessário que a nossa alma seja purificada? Porque o pecado a corrompeu. Porque a palavra declara que há um salário para o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então a morte que um dia alcançou o nosso espírito, e estávamos mortos, separados de Deus, ela alcançou também a nossa alma e o nosso corpo. De forma que quando o nosso espírito ele é recriado, ele é refeito, isso deve alcançar a alma e o corpo. Então o Senhor Jesus, ele vai purificando, ele vai limpando a nossa alma e também o nosso corpo. Então, amados irmãos, a nossa alma, ela é essa esfera do nosso corpo aonde estão as emoções, os pensamentos, a vontade, a consciência. E tudo isso precisa ser purificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. As impurezas da alma, elas são impurezas espirituais. Não se trata de algo físico, porque ela não se acha na dimensão física, mas se acha na alma. Amados, os espíritos imundos que entram numa pessoa, eles habitam no seu espírito. É isso que declara a palavra do Senhor. Mas é preciso compreender que eles conseguem atingir a alma, colocar males sobre a alma e muitas vezes até sobre o corpo. Você lembra daquela mulher encurvada lá de Lucas, não sei se me recordo, Lucas 18, quando a palavra diz que um espírito de enfermidade se apoderou dela, e ela por 18 anos andava encurvada, e a palavra do Senhor está dizendo que a consequência da sua enfermidade eram espíritos imundos que tinham operado na sua vida. Então, ainda que eles tenham um lugar de habitação, de moradia no espírito, eles podem alcançar a alma e podem também alcançar o corpo, e isso é terrível. Assim, é necessário que haja tanto libertação quanto cura da alma para todos aqueles que se aproximam de Jesus. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus quis ensinar quando ele disse aos judeus que creram nele, lá em João 8:31. Ele disse assim: olha, se vocês permanecerem fiéis aos meus mandamentos, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E assim vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, no Espírito, nós somos salvos, diga amém. E essa salvação
deve alcançar a nossa alma. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Amém? A alma, queridos, ela se subdivide para que nós possamos compreendê-la melhor. Eu quero compartilhar com você aqui algumas dessas realidades, para que você possa entender como de fato você pode ser verdadeiramente livre no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, diga assim comigo, livre-arbítrio. O livre-arbítrio, irmãos, é onde as decisões elas são tomadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O livre-arbítrio, ele não é atingido pelo diabo. O livre-arbítrio, ele não é contaminado pelo diabo. Nem Deus interfere no livre-arbítrio que nos deu. Você conhece a história que nós ensinamos para as nossas crianças, desde pequenininhas, a história de Adão e Eva. A palavra diz que quando o Senhor os colocou no jardim, o Senhor disse, olha, tem 2 árvores lá, da qual vocês não devem comer. E a palavra diz que o Senhor declarou isso para o homem, declarou isso para a mulher, e deixou diante deles a tomada da decisão. E a palavra diz que a serpente, que era mais astuta de todos os animais, se colocou ali no jardim e começou então a ludibriá-los, a incentivá-los a fazer aquilo que o Senhor disse que não deveria fazer. Mas em momento algum, eles são obrigados a fazer. Eles tomaram a decisão de fazê-lo. Por quê? Porque o livre-arbítrio não é atingido pelo diabo. Então, desse modo, a pessoa ela é totalmente responsável pelas suas decisões. Se você está me entendendo, diga amém. Então, amado, nós precisamos entender uma coisa. A palavra de Deus nos declara que não há maldição sem causa em nossas vidas. Ainda que o diabo opere em nossas vidas, trazendo toda sorte de males, ele só o faz se nós permitirmos que ele faça. Porque não há maldição sem causa, declara Provérbios a nossa vida. Quando é que o pecado ele entra no mundo através de Adão? Quando ele decidiu tomar do fruto e comê-lo, que era uma ordem expressa do Senhor para não fazê-lo. Então, quando ele assim o faz, ele concede ao diabo a legalidade para tocar em sua vida. Então, nós precisamos entender essa verdade, porque muitas vezes nós estamos dizendo assim, porque o inimigo das nossas almas, porque o diabo, ele está vindo sobre mim de uma forma muito feroz. Ei, entenda uma coisa, a palavra diz que ele nada pode contra você, se você não lhe der a carta, a concessão, para que ele opere na sua vida. Então, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma tomada de decisão, amém? Então, diante disso, amados irmãos, nós precisamos tomar as decisões certas, as decisões que sejam em acordo com a palavra do Senhor, porque ele diz na sua palavra lá aos Gálatas, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente colherá. Aquele que semeia na carne, declara a palavra, colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, colherá a vida, amém? Então, nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade. E antes de tomar uma decisão, o livre-arbítrio, ele consulta todas as demais áreas da nossa alma, principalmente a consciência. E essa é a segunda realidade da alma que eu quero compartilhar com você. Diga comigo, consciência. Queridos, a consciência é a parte da alma que assessora o livre-arbítrio na tomada das decisões. Pastor, como é que isso acontece? Perceba, há em nós uma consciência onde naturalmente nós sabemos o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado.
Você já parou para notar que isso acontece conosco? Quando nós vamos fazer algo, vem à nossa mente, ao nosso coração: isso é certo ou isso é errado? Isso eu devo ou isso eu não devo? Então a consciência que nos foi dada pelo Senhor, que nos foi doada pelo Senhor, ela acessória o livre-arbítrio, dizendo assim: que decisão você vai tomar? Porque olha, toda decisão tomada, ela trará uma consequência. Então nós precisamos compreender que é assim que a nossa vida vai sendo estabelecida. Então nós temos uma decisão a tomar, e toda decisão tomada trará suas consequências. Uma outra esfera da alma, diga comigo, emoções. Essa é a área em que as emoções são registradas. As emoções, sejam elas boas ou más. Há um registro, querido, na nossa alma, das nossas emoções. Momentos que nos trazem alegria, momentos que nos trazem tristeza, que ficam marcados em nós. Às vezes você sente um cheiro e você lembra de uma ocasião da sua vida. E aquilo pode trazer alegria ou pode trazer tristeza. Às vezes você vê algo que lhe traz à lembrança um evento da sua vida. E aquilo pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Então a nossa alma, ela é marcada pelas emoções. É na alma que nós sentimos, amém? É na alma que nós sentimos alegrias, tristezas e tantos outros sentimentos. Mas a alma também tem uma mente, diga comigo, mente. E a mente, ela subdivide-se, está muito atrelada às emoções, na memória. É registro de tudo que a pessoa viu, ouviu, sentiu ou aprendeu. Momentos que marcam. Mas na mente também tem a razão, é onde se passam os raciocínios e os pensamentos. É onde nós somos levados a pensar para então tomar uma decisão. E na alma também tem a vontade, diga comigo, vontade. É onde se registram espiritualmente as decisões tomadas pelo livre arbítrio. Agora, isso não está desfragmentado dentro de nós. Tudo isso está nesse bojo da nossa alma. E todas essas esferas, elas estão sempre falando dentro de nós. E o que ocorre é que, por consequência do pecado, a nossa alma se corrompeu. A nossa alma, ela ficou impura. Não era assim no princípio, irmãos. No princípio a palavra diz que o Senhor viu todas as coisas e elas eram boas. Inclusive o homem. Ou talvez principalmente o homem. Porque a palavra diz que o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Mas o pecado trouxe essa corrupção para a alma. E o que é que isso significa dizer? Que todas essas esferas que eu compartilhei com você aqui, elas foram tocadas pelo pecado. De maneira que as nossas emoções, pensamentos e vontades nem sempre fazem aquilo que deveriam fazer. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim: miserável homem que sou, porque aquilo que eu desejo fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso faço. Muitas vezes essa é a realidade da nossa vida. Agora, sobre tudo isso, há uma graça de Deus derramada sobre nós. Você pode dizer amém? É a graça que salvou o nosso espírito e que é poderosa para redimir também a nossa alma.
Amados irmãos, uma alma que foi tocada pelo pecado, uma alma impura, uma alma marcada pelo pecado, ela tem sentimentos, pensamentos e vontades que não procedem do Senhor. Ela tem sentimentos, por exemplo, como auto-rejeição, pessoas que não se aceitam, pessoas que não se amam. E coisas assim acontecem porque algum evento na sua vida marcou a sua alma de tal forma que ela não consegue se aceitar. Ou algo que você fez e você não consegue se perdoar. Então você se auto-rejeita. Uma rebelião começa a acontecer na sua alma. Você já parou para notar que existem pessoas que elas são ariscas, estão sempre brigando com todo mundo, ninguém quer estar próximo a ela, porque sabe que vai dar ruim. Amados irmãos, são pessoas que têm uma alma assim, uma alma rebelde, instabilidade emocional. Tem gente que é rápido, irmão, vai do céu ao inferno, do inferno ao céu. É muito rápido. De manhã está tudo na paz, glória a Deus, aleluia. E de tarde parece que o capeta incorporou nela. E de noite ela não sabe ainda para onde é que vai, se vai para o céu ou se volta para o inferno. Então é assim, uma instabilidade, um negócio assim terrível. Mas são coisas que acontecem. Tem pessoas que têm medo o tempo todo. Existe um tipo de medo, irmãos, que, como dizem alguns, ele é até necessário, para que você não fique afoito demais e você não se dê mal. Mas tem aquele tipo de medo que ele toca a sua alma, que ele te paralisa. Você não prossegue. Você tem medo de tudo. Você não consegue desenvolver a sua vida. Você vive num terreno tão estável que coisas simples você não consegue desenvolver na sua vida. Por quê? Porque você tem medo. Então, algum evento traumático marcou a sua vida de tal forma que deixou você um medroso, uma medrosa, que deixou você inseguro. Inseguro. Você não tem segurança, você não confia. Sabe, você é como se você estivesse pisando numa areia movediça. Você é inseguro. Ou você é aquele tipo de pessoa que está sempre culpando ou se culpando. O negócio aconteceu lá na China. Aí você diz, mas a culpa é minha. Porque talvez se eu tivesse alertado, se eu tivesse falado. Ou você está sempre culpando as pessoas. Há pessoas, irmãos, que têm uma tristeza crônica. O que é uma tristeza crônica? É você estar triste o tempo todo, 24 horas. Nada traz alegria para o seu coração, nada. Você está sempre triste. Tendo motivo ou não, você está triste. E você há de convir comigo que isso não é normal. Isso não é normal. A palavra diz que existe o dia mau. A palavra diz que existem momentos em que nós vamos estar tristes. Mas a palavra não diz que isso vai ser, a nossa vida vai ser uma eterna tristeza. Mas pessoas que são marcadas na sua alma, de alguma forma, podem desenvolver uma tristeza crônica, a inferioridade. Você se vê sempre aquém. Irmãos, a palavra diz que nós temos que ter uma justa medida acerca de nós mesmos. A gente nem deve se olhar, se achar de mais, nem se achar de menos.
A gente tem que achar simplesmente quem a gente é. Então, quando a gente vive achando de mais ou achando de menos, isso está demonstrando um desajuste de alma. Uma vergonha traumatizante. Há pessoas que são vergonhosas ao extremo. E geralmente isso é proveniente de um trauma que marcou a alma. E ali você paralisou e você não prossegue. Você já notou que uma das doenças que mais acometem as pessoas hoje é a depressão, a ansiedade e coisas desse tipo? São doenças da alma. Doenças da alma. Então, como é que a gente pode entrar num processo de cura diante de realidades assim? Como é que a gente pode se ver livre de sentimentos como esse? Como é que a gente pode ser tocado pelo Senhor de tal forma que sejamos transformados, que aquilo que aconteceu no nosso espírito vai alcançar nossa alma, de tal forma que a gente seja livre de tudo isso? Quem deseja ter uma vida de plena liberdade na sua alma aí, diga amém. Aleluia. Então, qual é o ponto de partida para que isso possa acontecer na minha vida? Diga assim comigo, diga reconhecimento. Amados, se não houver reconhecimento de uma alma ferida, jamais vai haver cura. Jamais. Então nós precisamos reconhecer. O Senhor Jesus, ele disse assim: os sãos não precisam de médico. Quando é que você procura um médico? Quando você está doente. Porque quando você não está doente, o que é que você faz? Você vai para o shopping, você vai para a praia, você vai passear, você vai viajar. Mas quando você está doente, você procura um médico. Então, o passo inicial aqui é reconhecimento, amém? Então, amados irmãos, pela dependência do Espírito Santo, você precisa reconhecer as suas feridas. E o Espírito Santo, ele ilumina você, amém? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste muita atenção nisso. Uma vez que o Espírito Santo te ilumina e você reconhece uma ferida na sua alma, é para você ser curado, diga amém. O Espírito Santo não te ilumina aqui para você passar 10 anos chorando as mesmas coisas por aquilo que aconteceu. Quando ele traz ao conhecimento uma ferida na sua alma, é para você ser curado, amém? E para você ser curado, você precisa reconhecer e baixar a guarda. Quando você é ferido, irmão, você cria um muro de proteção. Você já ouviu, por exemplo, algumas mulheres dizerem assim: olha, homem não presta, nenhum. Aí você vai dizer: mas por que o homem não presta? Não, porque eu fui casada com um homem e ele me traiu. Aí você pergunta: mas você foi casada com todos os homens? Não, eu fui casado com um só, mas todos os outros não prestam. A questão é, a ferida da sua alma fez com que ela criasse um muro de proteção para que qualquer outro homem que se aproximasse, ela não sofresse de novo aquilo que o outro a fez sofrer. Não é que todos os homens não prestam, mas para se proteger, a sua alma criou essa imagem. E aí, às vezes, Deus tem algo tão lindo para aquela mulher com um homem, mas ela está tão protegida que ela não consegue perceber que Deus tem uma família maravilhosa para ela.
Então a primeira coisa que você precisa reconhecer e você, associado a isso, baixar a guarda. Amém? Baixar a guarda. Você precisa permitir que o Senhor coloque óleo na sua ferida. Que o Senhor sare as suas feridas. Eu estou lembrando aqui, quando na minha adolescência, a minha mãe era assim. Ela, quando ela saía na rua, se ela encontrasse 10 cachorros na rua, ela queria trazer para casa. Ela achava que a nossa casa era um canil. Era gato, cachorro, irmão, tinha de tudo. E aí um dia ela passou e ela encontrou um cachorrinho maltratado. E aí ela trouxe para casa. E aí vamos cuidar do cachorro. E aí você está cuidando do cachorro e o cachorro, ele pegou um tipo de enfermidade. Parecia um rabujo de cachorro, mas não era, mas parecia. Mas era algo assim tão terrível, irmão, que uma vez ele estava tomando injeções, né, para ficar bom. Uma vez quando, geralmente o cachorro toma uma injeção subcutânea, né? Você levanta assim o couro dele e você aplica a injeção. Uma vez quando foi fazer se levantar o couro do cachorro, o couro veio junto. E tão terrível que ele estava. Mas esse cachorro sobreviveu, irmão. Ficou bom. Mas ele era o tipo de cachorro que era o seguinte: ninguém podia chegar para alisar, porque ele achava que qualquer pessoa que fosse se aproximar dele era para maltratar ele. Às vezes somos nós. O Senhor quer tratar, o Senhor quer colocar óleo na nossa ferida, o Senhor quer colocar um bálsamo sobre nós, mas a gente está sempre na defensiva. Então você precisa reconhecer as suas dores. Irmãos, nós não precisamos negar nada. As dores precisam ser reconhecidas e expostas diante do Senhor, diante daquele que pode curar. Então, se você tem falta, se você tem necessidade, se você tem raiva, se você tem dores, se você tem traumas, tudo isso precisa ser colocado diante do Senhor. Se você não teve um bom pai, se você não teve uma boa mãe, você precisa reconhecer para que haja cura na sua vida. E atrelado a isso, você precisa, por exemplo, pedir perdão ou liberar perdão àquelas pessoas que ofenderam você, as pessoas que lhe vitimaram. Se não há perdão, não há cura. Nós já falamos aqui outras vezes, o Senhor nos ensina isso na sua palavra. Ele diz assim, olha aqui, nós devemos perdoar assim como nós somos perdoados. Porque se vocês não perdoarem aos seus transgressores, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Quando nós não perdoamos, parece que nós estamos fazendo mal para o outro, mas na verdade nós estamos fazendo mal para nós mesmos. E se algo foi tão terrível assim na sua vida e você entende que você precisa, mas as suas emoções não querem lhe liberar para você perdoar, peça auxílio. Mas você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Quando você perdoa, você é perdoado. Um alívio vem sobre você. Todos nós aqui já passamos por isso, irmãos. Quando você reconhece Jesus como Salvador da sua vida, você dá aquele suspiro, é aquela coisa maravilhosa. Estou me sentindo leve. É isso mesmo, por quê? Porque o Senhor perdoou você. Então todo o pecado e a culpa dele foi removido da sua vida. Agora, isso que aconteceu no seu espírito precisa acontecer na sua alma. Porque tem gente que até vai para o céu, mas vive uma vida miserável na terra.
Porque para ir para o céu eu preciso crer em Cristo, mas para ter uma vida abundante, eu preciso guardar o mandamento. E o mandamento me diz que eu tenho que perdoar. E se eu não perdoar, eu não tenho uma vida abundante na terra. Então você precisa perdoar, diga amém. Você também precisa pedir perdão. Porque nós também, amados, magoamos. Então, quando nós pedimos perdão, nós estamos reconhecendo que nós erramos, que nós fizemos algo de errado. E isso vai tratar conosco na nossa alma. E atrelado a isso, uma outra coisa que eu e você precisamos fazer é entregar toda dor, injustiça e sofrimento para o Senhor. Tudo isso. Às vezes a gente acha que porque a gente serve a Cristo, a gente não vai passar por momentos difíceis na vida. Basta olhar para Cristo, irmão. Ele só fez o bem a todos. Cuspiram nele, maltrataram ele, venderam ele, crucificaram ele. E ele era um homem bom. Aí às vezes a gente acha que porque a gente é crente, entregou a vida a Cristo, nós não podemos passar por momentos assim. Na verdade, a palavra do Senhor diz assim para nós, olha: exultai-vos e alegrai-vos quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Irmãos, esse é o evangelho normal. Mas quando isso está acontecendo, o crente fica logo bochechudo, não fala comigo, quando na verdade você deveria se alegrar, declarar a palavra do Senhor. Então, pastor, o que é que eu faço? Entrega a tua dor, a tua injustiça e o teu sofrimento ao Senhor. Coloca diante da cruz. Você pode ter certeza que o Senhor tomará para si. Você pode dizer amém? Uma outra coisa que você precisa fazer, olha, renunciar à autopiedade. O que é isso, pastor? Irmãos, tem crente, eu já fui assim, viu, irmãos? Tem crente que ele fica pelos cantos, assim, eu estou muito triste hoje. Você tem que olhar para mim. Você tem que ter pena de mim, você tem que ter dó de mim. Irmãos, é algo que Jesus precisa tratar comigo. Eu preciso que Ele me trate. Eu tenho raiva, vontade de pegar no pescoço e dizer: acorda, infeliz. Nós precisamos rejeitar a autopiedade, irmãos. Nós precisamos olhar para a cruz, para o amor do Senhor para nós, amém? Você precisa renunciar à autopiedade e o direito de querer fazer justiça com as próprias mãos. Muito do que nós chamamos justiça, na verdade, é vingança. Não tem nada a ver com justiça. Nós queremos é nos vingar. E isso não é reino de Deus. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E nem por isso ele tratou Judas de uma maneira diferente de todos os demais. Então isso ensina para nós que a justiça não é a justiça das nossas próprias mãos, mas de fato é a justiça do reino de Deus. Você precisa renunciar o direito de ficar ferido, diga amém. Deixa a justiça do Senhor prevalecer na sua vida, irmão. Ah, pastor, mas me feriram, é verdade. Falaram mal de mim e era tudo mentira, é verdade. Criaram uma situação, é verdade, e você vai ficar ferido o resto da vida por isso. Olhe para Cristo, alegre-se. Você precisa
aprender a deixar a justiça da cruz prevalecer. Jesus estava lá na cruz, olhou para todos aqueles que estavam crucificando e ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós temos os nossos olhos abertos, irmãos, e conhecemos a verdade, e conhecemos de fato a Cristo, nós não temos atitudes que aqueles que não têm a Cristo têm. Sabe por que muitas vezes algumas pessoas fazem o que fazem com você? É porque elas ainda não conhecem Cristo. Porque se elas conhecessem, elas não fariam. Mas você conhece Cristo, diga amém. Então, se você conhece Cristo, cabe a você agir da maneira que Cristo espera. Também aconteceu com Estevão. Quando a turma estava atacando pedra nele, ele disse: Senhor, não imputa esse pecado neles. Perdoa esse pecado deles. Estevão viu a glória de Deus. Então, queridos, nós precisamos renunciar o direito de ficar ferido. Tem gente que fala assim, porque há 10 anos atrás, lembra a data, lembra até o horário. Fulano fez isso comigo. Misericórdia. Agora, se você perguntar assim, quando foi o dia que Jesus encontrou você? Eu não lembro não. Não lembro nem como foi que eu me converti. Mas lembra do dia que alguém fez um mal na sua vida. Renuncia o direito de ficar ferido. Coloca aos pés da cruz, amém? Libera o perdão às pessoas, citando o nome delas e aquilo que elas fizeram. Senhor, fulano fez isso comigo, perdoa em nome de Jesus. Eu libero em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Usa a palavra de Deus para você ser curado, para você ser sarado. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Então você tem que declarar a palavra do Senhor sobre você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez dos pastos. E aí você prossegue. Senhor, essa é a palavra do Senhor para mim. E eu me aproprio dela, amém? Deixa o Senhor ungir você com a sua unção de cura. Deixa Ele derramar sobre você, irmão. Porque Ele tem isso para todos aqueles que se aproximam dEle, amém? E olha, expulsa da sua vida tudo aquilo que não deve estar. Tudo aquilo que não deve estar. Expulsa da sua vida de uma vez por todas. Não fica se alimentando dessas feridas. Não fica feito um cão lambendo suas feridas. Você já viu um cachorro quando ele tem uma ferida que ele fica ali se lambendo? Muitas vezes é nós. A gente fica lambendo as próprias feridas. Quando Jesus quer colocar óleo. Você precisa, irmãos, fazer... Sabe quando você tem uma cicatriz? Que você olha, você lembra, mas você não sente mais dor. É assim que o Senhor quer que você trate os eventos da sua alma. Então, mantenha os sentimentos e as emoções na cruz. Vai ter momento que você vai querer chutar o pau da barraca. Mas você precisa manter tudo na cruz. Você precisa estar sempre pronto a perdoar e abençoar, amém? Porque é isso que o Senhor faz com você, querido. Comigo. Já parou para notar que a gente está sempre pecando e a gente sempre volta para pedir perdão e Ele nos perdoa? Esteja sempre pronto para perdoar, esteja sempre pronto para abençoar, sempre pronto para estender a mão.
quando você faz assim, quando você procede assim, você está dando a legalidade para que aquilo que aconteceu na sua alma, ou melhor, no seu espírito, comece a tocar a sua alma. Aí o Senhor, irmãos, vai fazendo aquilo que Ele diz na sua palavra: aquele que crê em mim, do seu interior vai fluir uma água que ela é tão gloriosa que por onde ela passa, ela leva a vida do Senhor. E aí você vai sendo sarado, e aí você vai sendo curado. Tem muita gente que está morrendo de câncer e de tantas outras enfermidades, porque não perdoaram, porque ficaram amargurados na sua alma, sabe? E essas feridas abertas e não tratadas, elas são exatamente um atrativo para demônios. Então você precisa resolver o problema. Quando você tem um amontoado de sujeira ali, e está cheio de mosca, e você vem e você balança, você espanta a mosca, mas quando você para de balançar, elas voltam. O que você precisa é remover a sujeira, e aí as moscas vão embora. Então é isso que o Senhor está falando para mim, e o Senhor está falando para você nessa noite. Ele está dizendo assim, fica de pé em nome de Jesus. Ele está dizendo assim para você, olha: declare isso comigo para você crer. Diga: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Tudo é tudo, irmãos. Tudo se fez novo. Então agora é a sua oportunidade de você andar em novidade de vida, irmãos. Amém? De você desfrutar de tudo que o Senhor tem para você. Então comece pelo reconhecimento das mazelas da sua alma. Comece por reconhecer aquilo que está em você e não deveria estar. Se seu coração está aqui cheio de ira, de raiva, de mentira, reconheça isso, porque só quando você reconhece é que você pode ser tocado pela graça e pelo amor do Senhor. As feridas abertas o Senhor quer estancar hoje. Mas lembre-se, você tem uma decisão. O que você fará dessa decisão? Você vai voltar para sua casa da mesma forma? Ou você vai dizer assim: Senhor, toca. Eu te dou toda a liberdade, toca, Senhor. Eu não quero ser mais o mesmo, eu não quero mais sentir as mesmas coisas. Eu não quero mais guardar essa mágoa no meu coração. Eu quero liberar o meu ofensor, eu quero abençoar a vida dele. Eu quero poder encontrá-lo e não sentir nenhum peso no meu coração e até ajudá-lo se necessário for. Se perdoe. Renuncie à autopiedade. Renuncie o direito de ficar ferido, irmão. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar nessa noite.